Olá, meu nome é John, eu sou aluno da instituição Estácio de Sá e hoje eu estou aqui fazendo o meu PCC, né? De improviso, né? Se não tiver um pouco audível, eu espero que o professor tenha compreensão ao analisar esse vídeo e uma seriedade e eu não vai ter recorte, né? Se eu não me engano, mas eu pretendo apresentar e elucidar minhas convicções de maneira clara aqui. Então, por primeira exigência, né, de por ordem numérica, fez uma numeração lá no critério para fazer um trabalho que pediu para elucidar 3 motivos ou apontar 3 motivos nos quais qualquer graduado deve aprender metodologia de ensino, metodologias de pesquisas, né, que seria o método científico e tal. Então, primeiro, né, eu acredito que por rigor, né, uma pessoa que fala que tem um método científico interligado ao argumento dele, nada mais quer dizer de um caráter subjacente que ele tem uma fonte formidável a ser confiável, né? Tem um grau de confiabilidade maior. Então, como os métodos científicos têm essa taxação de ser mais convicto no sentido mais certeiro, né, de um conhecimento humano, então segue essa linha, né, segue essa trajetória. Então, ao você ter um argumento, o motivo pelo qual você tem o método científico corroborando para sua área, para seu argumento, você nada mais vai ter que rigor, você vai ser rigoroso no que vai falar. E o segundo motivo pelo qual qualquer graduado deve aprender metodologia é que também vai ter um parâmetro objetivo no que vai guiar a sua tese, né? Qualquer tese ou qualquer argumento, né? Eles vão ter a metodologia como parâmetro, né? O que seria um parâmetro? Seria um critério, né? Ou alguns critérios no quais você vai seguir para ter esse conhecimento formidável, esse conhecimento assertivo. Então, você já vai ter uma facilidade ao identificar um argumento, ou você descartar tais argumentos, ou incluir alguns argumentos só nessa entendimento de metodologia científica, né? Metodologia de pesquisa, né? Que seria os métodos científicos. Então, você sempre vai estar nessa perspectiva cética quando for deparado com tal argumento. Aí você pergunta qual foi a investigação, de onde vem as fontes e tal. Então, isso é um motivo, né? Então, terceiro motivo, se não me falha a memória, né, que eu estava pensando, seria estar em conformidade, né, com a realidade. Ou seja, se os fenômenos se mostram assim de determinada maneira, você está em conformidade com a área científica. Isso quer dizer que você também tem uma notoriedade, né? Só porque qualquer escopo ou qualquer aplicabilidade da método de pesquisa em diferentes áreas, você vai ter sim, além do rigor, você vai ter essa notoriedade, né? Em dizer que certos pressupostos seus vêm de natureza cientificista, e isso é muito louvável, né, de ser dito. E a segunda critério, né, do trabalho era para discernir a diferença entre fichamento, resumo e resenha.
Resumo, de maneira, do meu entendimento, né, tem uma crença, uma máxima que resumo se diz uma estrutura de texto bem específica, onde você vai, por exemplo, quando a gente transcreve algo, a gente não transcrever de uma maneira tipo igual. A gente pega esse todo, um texto, por exemplo, um texto X, a gente pega esse todo do texto X, comprime de uma maneira que não perca a tese. Que é a tese? A tese é o coração por exemplo, se for uma dissertação, é o coração de um texto. Se não perder a tese e a gente fazer um resumo, é basicamente comprimir esse texto de uma maneira, pode ser coloquial, pode ser acadêmica, mas tem essa particularidade de comprimir. Então, o texto seria isso. E resenha também, mas tem uma maneira peculiar de dizer que resenha não é apenas resumo, mas também tem uma substância de senso crítico, seja no crítico, a conotação crítica que eu estou fazendo aqui pode ser crítico positivo e pode ser crítico negativo, né? Então, está à mercê dessas duas possibilidades, né? E falar, né, que tipo é um resumo, a resenha é um resumo, mas essa substância criticista, né? E o fichamento seria basicamente pegar, por exemplo, eu tenho um livro X, você fazer anotações ou pegar coisas tipo palavras-chave, pegar palavras-chave do texto do autor X e ou transcrever em um seu caderno ou fazer uma interpretação, né, uma hermenêutica acerca do que ele quer falar e anotar também, aí fazendo anotações simultâneas, né? Enfim, né? E o terceiro critério para fazer esse trabalho seria, vou ler aqui, com base em tudo que estudou nessa disciplina, elabora a partir do seu curso, que seja um tema relacionado ao seu curso de graduação. E seria um tema para estudar para a futura monografia ou artigo científico, né? Para uma futura monografia, eu pretendo estudar ou fazer, né, uma tese, ou trabalhar numa tese da epistemologia, né? Da epistemologia que faz aplicabilidade na ciência, que faz e tem um caráter exclusivo, né, que é epistemologia na história, né, a construção de conhecimento na história. Aí vai também dar a metodologia de pesquisa, vai entrar hermenêutica e etc. Então, uma tese a ser elaborada aí, que é os limites epistêmicos da história, e inclusive isso vai de encontro ao método científico e tal. E é isso. Um problema para a sua monografia ou artigo científico. Um problema que eu já vim encontrando, vou advir aqui, vou advogar aqui, que seria a crise, né? A crise epistêmica, onde foi encaixada a história, né? Então tem todo o limite de coisa em si, que a gente trabalha com evidências, né, na história, a coisa em si nunca vai ser alcançada, e tem que fazer toda a interpretação do texto, que é esse critério de interpretação de texto, compreensão, né? A compreensão é objetiva, a interpretação do texto tem que estar em conformidade com o processo hermenêutico. Então tem muito limite epistêmico, né? E na história, no método de história, de como vai ser dada a coisa em si do passado, que a coisa em si nunca vai ser alcançada, mas a gente trabalha com aproximações, né? E depois da aproximação a gente pode fazer uma generalização, como diz Bacon.
mas daí a gente vai encontrando limites, né? Então, essa minha dificuldade é o limite da coisa em si. Letra C. 3 livros que possam dar suporte teórico ao seu tema e problema de pesquisa. 3 livros que pode corroborar, né, teoricamente. Primeiro, que eu estou lendo, né, a República de Platão. Estou dando identificação e estou... Teteto também. Teteto é um... Eu vou dar só como um aqui. Um livro só. Que Teteto fala da crise, né, da crise epistemológica, né, que é a ideia tripartite do conhecimento, que seria a crença verdadeira justificada, e quando tu faz uma aplicabilidade disso até na ciência, mas não numa ciência histórica, né, de história, porque o predicativo é outro. Então seria basicamente até como foi abordado nessa matéria de axiomas, tal, mas a ideia tripartite, né, do conhecimento lá em Teteto, que faz também a alusão à Barba de Platão, né, é um conteúdo mais de conhecimentos verdadeiros, justificados, acerca mais de ética, né. Eu ouso dizer que é acerca mais de ética, mas também tem outros livros que dão suporte, né? Que seria o Dioscan. Dioscan é 2 filósofos, né? Que é Dios e depois Can, que vai fazer um tratado, né? Ele vai pegar todos os pré-socráticos e vai pegar todos os fragmentos não, fontes primárias, ou fragmento mesmo, né, dos filósofos, e já dá para ser, daí dá para ser especulado, né, que ao ler essas obras de Dioscan, você vai ter um rigor excepcional para entender, né, como funciona a história, como posso dizer quais trilhos eu posso percorrer, né? Qual configuração vai funcionar. Então é excelente, né? Até porque os fragmentos de pré-socráticos são muito devastados. E o problema de pesquisa, né? Que seria, né? Que o problema de pesquisa científica, que seria... não, falta outro, né? Falta outro? Sim, falta outro livro. Então, esse livro que pode ser dado também, né, que eu gosto de elucidar, é um livro mais pouco conhecido, mas é famoso também, né, que que seria o Tacídides, né? O Tacídides é um historiador que, ao ler o fragmento, né, que ele narrou a Guerra do Peloponeso, ler esse fragmento, né, da Guerra do Peloponeso, eu já identifico melhor também as questões epistêmicas da história, a subtração, a peneira, né, da subjetividade ao interpretar o texto e tal, porque foi colocado muito aspecto mitológico e tal. Então já dá para dar suporte ao minha tese, né? E faça 2 citações, uma direta e uma indireta, de qualquer trecho dos livros ou artigos que utilizou como referência. Eu se baseei muito em artigos, inclusive, né, do Bacon, né, do nosso menino, outro empirista lá, o Edmund Burke, e outro, o Hume, né? Mas também inspirei em Descartes, também uma influência muito no método científico. Mas eu cito, por exemplo, o Platão, né, no Diálogo da República dele, que Trasímaco aparece, né, e faz a seguinte proposição, né, que a justiça seria a conveniência do mais forte. E a partir desse pressuposto, que eu lendo, né, já consigo
Sim, aí a partir desse pressuposto a gente já pode anexar que como saber se a verdade não foi manipulada pelo mais forte, ou por exemplo naquele período helenístico lá quando Alexandre Grande difundiu o helenismo lá todo até a Ásia, aquela expansão. Como saber se não foi deturpado, teve alguma deturpação, modificação, na verdade e tal. Então é sempre investigar, né? Isso é um caráter muito científico também, cientificista. E uma citação indireta também, que eu gosto de elucidar, seria do próprio Bacon, né? Que seria o método do específico, né? Ao analisar o específico, por exemplo, nessa questão da minha tese da epistemologia, que a epistemologia está ligado no conjunto da ciência, até porque é a construção do conhecimento, né? A gente pode investigar o específico, depois daí partir para a generalização. Isso é um método dele. Inclusive esse método específico me atrai muito, mas o silogismo também dedutivo de Aristóteles e etc. Então entender também que os métodos científicos se faz suas subdivisões, do indutivo até o dedutivo, e tem suas particularidades quando faz uma aplicabilidade de outras ciências, né? Então tem suas idiosincrasias, né? Mas é isso, né? Vou dar como feito esse trabalho aqui. Espero que a professora ou professor corrija muito bem. E obrigado aqui por escutar até aqui.